Fala galera do segundo colegial, professor Alf de Filosofia com vocês. E hoje a gente volta para o capítulo 7 para trabalhar a filosofia da ciência, ok? Bom, a última aula a gente tratou de entender um pouco do conhecimento na história da humanidade, como que se deu o processo de desenvolvimento do conhecimento, as diversas esferas e tipos de conhecimento ao longo do tempo, o próprio sentido do que é conhecer, como invenção, criação, né, como ferramenta desenvolvida primeiro biologicamente, segundo psicologicamente, socialmente, como forma de estabelecer uma organização e uma compreensão da vida humana, né, como ferramenta de sobrevivência, né, como uma espécie de capacidade única do homem, né, e ao mesmo tempo como uma contradição, né, que coloca o homem agora diante de uma série de tentativas de situar o seu lugar no mundo. O conhecimento religioso, artístico, filosófico, científico, mitológico, né, caracterizam, portanto, as diversas formas de conhecer do homem e de explicar o mundo e o seu lugar, consequentemente, no mundo. Independentemente do sentido do conhecimento, como nós falamos na última aula, agora nós vamos entrar nas teorias filosóficas que tratam do tema, as teorias do conhecimento, também chamadas de epistemologias. Em geral, a epistemologia discute o problema da verdade, o que é a verdade, como podemos compreender a verdade, a diferença entre verdade e ilusão, né? Se há uma verdade universal ou apenas relativa, se a verdade é objetiva ou é apenas uma interpretação. E aí os autores vão divergir com suas teorias inúmeras. O primeiro grande filósofo a debater o tema do conhecimento foi Parmênides de Eleia, filósofo pré-socrático que, através da tentativa de justificar e explicar a origem do cosmos, utilizou o conceito ser como forma de denominar assim a verdade universal, absoluta. Assim, ele também caracterizou essa verdade como universal, absoluta, eterna e imutável, entendendo que aquilo que permanece, que perdura, né, deve ser o objeto de estudo da filosofia. Portanto, a filosofia deve se dedicar a estudar aquilo que se mantém, a estabilidade, a própria ordem do mundo, entendendo o mundo como algo que pode ser conhecido pela racionalidade, pelo logos, pelo pensamento. O ser, portanto, pode ser compreendido pelo pensamento, pode ser pensado, pode ser dito, e aquilo que de certa forma tem uma regularidade, né, e uma certa previsibilidade é, portanto, objeto do conhecimento humano. A natureza, investigada pela razão e pelo pensamento, apresenta sua constância, né, apresenta seus aspectos eternos e imutáveis. E a tarefa da filosofia é, então, compreender esses fenômenos imutáveis e que valem para todos, universalmente. Embora em Parmênides não haja ainda uma construção do que seja o conhecimento científico, mas há ali um passo decisivo para compreender algumas características do que é o conhecimento verdadeiro. Parmênides opôs também o conhecimento verdadeiro ao conhecimento ilusório. A via do conhecimento ilusório, o caminho, né, é aquele promovido pelos sentidos, apresentado pelas nossas percepções sensoriais, que, sendo externas e superficiais, apenas aparentes em relação aos objetos, não pode compreender a sua verdadeira essência, que é a condição universal do conhecimento, né? Fazendo uma distinção entre verdade e ilusão, ser e não ser. Parmênides buscou mostrar que o caminho da verdade é aquele apresentado pelo pensamento, pela razão, e o caminho da ilusão é aquele apresentado pela experiência sensorial, pelas impressões que meus sentidos apresentam. Sendo o primeiro conhecimento, o racional, o pensamento, né, o que é capaz de atingir a verdade e assim explicar, justificar de forma eterna e imutável os conhecimentos que permanecem na natureza, né? Aquilo que ele considerava então que a verdade era imutável, e ao mesmo tempo tentar entender e justificar que o homem não pode dizer nem pensar aquilo que é meramente ilusório, que não existe, né? Como o não ser. O não ser
é dito por Parmênides como, no fundo, né, a nossa mera aparência das coisas, que são mutáveis, que são permanentemente contraditórias, transitórias. Para Parmênides, o que é transitório, o que é mutável, o que tem uma impermanência, não pode ser compreendido pela razão nem pelo pensamento, portanto é alvo de uma espécie de não ser, né, ou ilusão, ok? Daí a questão ser ou não ser, posta depois na filosofia e até mesmo na literatura, né, como uma questão que se remete ao problema do conhecer, verdade ou ilusão, ser ou não ser, né? Parmênides influenciou muito o pensamento de Sócrates e de Platão, que partem praticamente da mesma ideia. Em Sócrates veremos também na sua maiêutica, que é o método socrático de investigação da verdade, todo um exercício, né, crítico de compreensão da verdade a partir da dialética, a partir do diálogo, a partir do conflito do logos, do debate das ideias. Dialética é uma palavra grega que significa dois logos ou duas razões. Logos é razão. Sendo assim, a tarefa da filosofia é fazer o autoexame do logos, fazer a reflexão crítica da razão. E através do diálogo, do debate, do uso dos conceitos, buscar uma definição também universal e imutável para a verdade. Em Sócrates, como para Parmênides, a verdade tem as propriedades da imutabilidade, universalidade, objetividade. O que significa, né, que o verdadeiro é eterno, absoluto, imutável. Nesse aspecto, também é pela razão, pelo pensamento, pela análise, pela criticidade, sobretudo, né, do logos, por meio de um método que ele chama de maiêutica, que promove o parto da alma, o parto das ideias e transforma o homem a partir exatamente desse movimento. Esse processo se dá também pelo progresso, pelo desenvolvimento da alma, né, que deve ascender aí ao campo das ideias, como a gente vai ver melhor em Platão. De qualquer maneira, criticando também as teorias que acreditavam que a verdade não era eterna ou universal, ou que a verdade fosse mutável, relativa, contraditória, como vão dizer os filósofos sofistas. Sócrates atacou e criticou os sofistas, que afirmavam que a verdade era relativa, era interpretativa e que cada homem tinha a sua verdade. No fundo, os sofistas pegavam parte do seu pensamento da filosofia pré-socrática de Heráclito, que havia descrito o mundo como mudança, impermanência, contradição, né? Lembrando que ao mesmo tempo que Parmênides influencia Sócrates, Heráclito influencia os sofistas. E há um conflito na filosofia pré-socrática entre Parmênides e Heráclito, entre a permanência e a impermanência da verdade, assim como há um conflito no período clássico posterior, né, no século V a.C., entre os filósofos sofistas que afirmavam a impermanência da verdade e os filósofos socráticos que afirmavam a permanência, tá? E assim, digamos que Sócrates está para Parmênides como os sofistas estão para Heráclito, ok? Beleza. Esse conflito entre sofistas e Sócrates foi descrito na obra de Platão, que, óbvio, como discípulo de Sócrates, buscou defender o mestre e combater aquilo que ele chamava de os enganadores, né? Os sofistas que afirmavam que a verdade ela é uma construção narrativa do discurso, portanto é uma construção retórica, né, da linguagem. E toda verdade, portanto, é apenas pessoal, transitória, relativa para os sofistas. Entendendo que opinião é igual a verdade, os sofistas buscaram reforçar assim a sua teoria. Enquanto que Sócrates vai tentar mostrar que opinião não é verdade. Opinião é apenas achismo. E nesse achismo pode repousar ilusões, preconceitos, toda forma de desconhecimento e de desinformação. Por isso é necessário, mais do que informação e opinião, conhecimento crítico, racionalidade, sobretudo também honestidade com a busca da verdade. Valeu, meninos? Próxima aula falaremos ainda dessa aula, das teorias do conhecimento, no campo da filosofia, da história da ciência e do conhecimento científico. E falaremos ainda de outros filósofos, como Platão e Aristóteles. Abraço, beijo do Alf.